Fala pessoal, chegamos para mais uma aula da Palavra de Deus aqui na Escola Loucos por Jesus. Estamos empolgadíssimos nessa terça-feira para estudarmos o penúltimo capítulo do livro de Atos, Atos capítulo 27, né? Então já vai divulgando, vai chamando aí as pessoas para participarem conosco, porque vamos estudar a Palavra de Deus e eu creio que você será grandemente abençoado. O capítulo 27 conta a viagem de Paulo para Roma e nós vamos ver o naufrágio que eles viveram, não é? Uma história muito chocante, muito linda, da provisão e do cuidado de Deus com o apóstolo e com as 276 pessoas que estavam no navio. Você está preparado? Vai enviando aí, vai chamando o povo. Lembrando que amanhã tem aula, hein? Amanhã é o último capítulo de Atos, quarta-feira amanhã, aula. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então torne-se membro depressa do meu YouTube para você participar conosco. Vamos embora? Vamos lá, Atos capítulo 27, verso 1. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Roma, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Ou seja, entregaram Paulo para um romano e esse centurião levaria Paulo até o imperador, até o César, lá em Roma. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona, costeando a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. O que eu quero extrair aqui desse início todinho? A confiabilidade da Bíblia, da geografia bíblica. Se você pegar, todos esses lugares aqui existem, todos esses lugares foram comprovados pela arqueologia bíblica e todos esses lugares fazem a rota certinha que o navio de Paulo veio passando, levando ele de onde ele estava, lá na Galileia, para a Itália, né? Então, a gente vê aqui vários nomes de lugares, de cidades, e tudo isso bate com a geografia bíblica. Verso 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. O jejum era o dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão. É um feriado muito importante para os judeus. Por isso Paulo os advertiu. Olha o que Paulo disse. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Paulo estava dizendo que ele já estava vendo o futuro. Verso 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. É assim que a gente faz. Ao invés de ouvir os profetas de Deus, muitas vezes, ao invés de ouvir pai e mãe, ao invés de ouvir pastor, vai ouvir os colegas lá da rua. E aí, se lasca. Se tivesse ouvido Paulo, nada disso tinha acontecido. Então, resolveu seguir o piloto e o dono do navio e foram. Verso 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul,
eles pensavam que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Em outras palavras, o vento era tão forte que eles largaram o leme do navio. Não adiantava tentar controlar o navio, porque o navio não obedecia mais o leme. E eles simplesmente ficaram à deriva. Eles eram levados pelo vento. Verso 16. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. O que eles fizeram? Amarraram o navio todinho com cordas, porque a tempestade era muito forte para o navio não despedaçar. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. A própria carga do navio eles tiveram que lançar fora. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. A armação que segurava, que sustentava o navio, que era de ferro, tiveram que jogar fora, porque senão eles iam afundar. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha, eles chegaram a um ponto, gente, que a tempestade era tão forte, e eles já tinham jogado tudo que podia no mar, que eles falaram assim, vamos morrer, não tem o que fazer mais. Eram vários dias de tempestade. Imagina, chuva 24 horas sem parar. Né? Verso 21, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não ter partido de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Olha o que é seguir um homem de Deus. Paulo chegou diante de todo mundo e falou, gente, eu avisei. Agora é o seguinte, agora eu sei que vocês vão me escutar, né? Todos serão salvos, mas o navio vai ser destruído. Verso 23, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante o César em Roma. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, muita coisa aqui. Primeiro, Paulo conta que um anjo apareceu para ele e que esse anjo disse, Paulo, você tem que falar do meu amor lá para o imperador, lá em Roma. Por isso, você não vai morrer aqui, não precisa ter medo. E Deus, por sua graça, também te deu todo mundo que está aqui dentro do navio. Ninguém vai morrer. E aí, Paulo disse, seremos arrastados para alguma ilha. Olha a palavra profética no momento mais necessário. Agora vem o naufrágio, olha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos de terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, porque a água estava, o nível estava baixando, né? Lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Por quê? Eles oravam para o dia amanhecer, para eles olharem, para eles verem se tinha alguma terra perto deles ou não. Verso 30. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então, os marinheiros queriam fugir, falaram, não, nós vamos entrar no barco salva-vidas aqui, só para a gente jogar as âncoras. Aí, olha o que aconteceu.
Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Aí, gente, Paulo já era o piloto, Paulo já era o profeta, né? Olha aí, se esses homens não ficarem no navio, não poderão salvar-se. Verso 32, com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram ir. Deixaram cair o barco salva-vidas. Verso 33, pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigilância constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Vocês vão entender por que agora que todo mundo tinha que comer. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Olha a voz do profeta. Tendo dito isto, ele tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Era muita gente, gente. Então, quando todos viram Paulo comendo, todos comeram também, porque todos estavam fracos sem comer, de tanto que ficavam em vigília o tempo todo. Verso 38, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando o trigo ao mar. Nem comida ficou mais no navio, jogaram tudo fora. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada. Eles viram uma praiazinha, com uma praia, né? Para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Em outras palavras, soltaram o navio, tiraram as âncoras, cortaram tudo e o barco ficou solto no meio da tempestade. Então, alçando a vela à proa do vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. Por fim, o nível ficou tão baixo, gente, que o navio encalhou. O navio encalhou antes de chegar na praia. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das águas, das ondas. Verso 42, os soldados resolveram matar todos os prisioneiros para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Então, já que eram soldados, o povo estava ali, era prisioneiro, a maioria, vamos matar esses prisioneiros. Verso 43, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Em outras palavras, mais uma vez todo mundo foi salvo, não só, né, salvos do afogamento por Paulo, porque Paulo orou e Deus deu a vida de todos na mão de Paulo, mas agora também o centurião queria poupar Paulo e também poupou a vida dos outros prisioneiros. E aí o que aconteceu? O centurião queria poupar a vida de Paulo e impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Então, imagina, o navio encravou aqui, a praia estava lá, devia ser uns 200, 300 metros, e quem sabia nadar pulou na água e foi nadando. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. E dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Meu Deus do céu! Sabe o que a gente aprende nesse texto, a maior lição? Uma pessoa com Deus faz a diferença para centenas e para milhares de pessoas. Um com Cristo numa casa muda a história daquela casa. Um aluno cristão muda a história de uma sala de aula e de uma escola. Nós temos um cristão aqui, gente, Paulo, e 276 pessoas foram salvas pela oração de um, pelo amor de Deus por este um. Algo maravilhoso. Há muito poder na sua vida. Que você creia nisso. E que essa história desse naufrágio de Paulo fique cravada no seu coração. Todos foram salvos. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste. Eu te peço, nos ajuda a entender que nós com o Senhor somos maioria. Ajuda-nos, ó Pai. Quem sabe alguém está me assistindo, está desanimado,
Quem sabe alguém é o único cristão em casa, ou o único cristão no trabalho, ou o único cristão na escola. Deus, que essa pessoa entenda que o Senhor até permite naufrágios, mas o Senhor livra do afogamento e da morte por amor de nós. Que o Senhor possa nos usar para salvar muitas vidas, assim como o Senhor usou o apóstolo aqui nesse episódio. Eu abençoo cada um, cada uma, no nome de Jesus. Amém. 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 Agora olha, gente, Deus queria que Paulo fosse para Roma, mas não é porque Deus queria que Paulo fosse para Roma que o caminho seria fácil. A mesma coisa é comigo e com você. Não é porque Deus quer que a gente faça alguma coisa para Ele que tudo vai acontecer fácil. Muitas vezes vai ter luta. Amanhã você não pode perder Atos 28, que é o fechamento do livro de Atos dos Apóstolos. Você tem que estudar comigo, mas lembrando que amanhã é quarta-feira, e amanhã, quarta-feira, toda quarta-feira, as aulas são somente para membros exclusivos do canal. Então eu quero muito que você participe comigo desta aula, desta quarta-feira. Se você ainda não é membro do canal, torne-se membro para você participar conosco. Quero também que você passe na minha loja e adquira esses livros. Olha, A Celebração da Disciplina foi o livro que curou a minha inconstância na oração. Foi esse livro maravilhoso. Louco Amor, um livro que fala sobre esse amor escandaloso de Deus por nós. Esse livro maravilhoso, Cura e Edificação do Líder, foi um livro que me transformou muito. Loucos por Jesus de Joelhos, meu Deus do céu, você tem que ler esse livro para você viver uma vida de oração acima da média. Tem esse livro, Manual de Sobrevivência para Pais de Adolescentes. Você que é pai de adolescente ou de crianças, precisa ler esse livro. Por que tarda o pleno avivamento? Esse livro explica por que o avivamento está demorando a vir. Tem também este livro, Campo de Batalha da Mente para Adolescentes, da querida pastora Joyce Meyer. E, por último, O Preço do Discipulado, que fala do preço que pagamos por seguir a Cristo. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br. Quero muito que você entre lá. Compre também camisas, vestidos, pulseirinhas, bíblias. E nas compras acima de R$170 na loja do Lucinho, o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, eu quero te convidar a vir para Israel com a gente. Temos uma caravana agora em setembro de 2023, onde iremos num cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. Temos outra caravana em março de 2024, onde iremos para Dubai e Israel. E temos uma outra caravana para outubro de 2024, onde iremos somente para Israel. Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br, tudo junto, viagemcomlucinho.com.br. Entra lá, leia o roteiro, veja que estamos dividindo de muitas vezes para você realizar esse sonho e nossa família terá a honra de caminhar com você nos lugares onde Jesus andou. Que Deus te abençoe, até a próxima aula e seja louco por Jesus.